Esse papo é sério e esse papo é com você, que sente que aí dentro de você algo precisa mudar urgentemente. Você tem novas ideias, você tem novos projetos, porque você é extremamente competente, mas você está cansada de funcionar. Você está cansada de ser útil para todos ao seu redor. Mas a sensação que você tem é que você está sozinha o tempo inteiro, que ninguém vê o seu esforço. Você faz mais, você faz melhor, mas parece que é invisível para as pessoas. Isso te dá uma sensação de que você está sozinha no mundo. Isso te dá uma sensação de que falta algo. E essa busca por algo novo está te movimentando e te trouxe até aqui. Então fica comigo, porque existe um grande perigo quando a gente está nesse momento. Porque talvez você já fez um movimento de mudança e você percebeu que quando você mudou, você caiu num buraco maior ainda do que o que você estava vivendo até então. Eu entendo exatamente. E por isso eu quero te mostrar o que você precisa prestar atenção antes de fazer essa sua mudança. Sabe por quê? Porque mudar de qualquer jeito vai te levar para o mesmo lugar, porque nós encerramos nossos ciclos da mesma forma que nós começamos os ciclos novos. Começar alguma coisa nova parece que está tudo diferente. Sabe por que parece que está tudo diferente? Porque existe uma motivação, uma empolgação pelo novo. O novo nos energiza. E aí a gente acha que está começando algo realmente novo. Mas começa a passar o tempo, fica igual ao ciclo anterior. E essas mudanças, existe um grande perigo, porque muitas vezes nós vamos para essas mudanças fugindo de alguma coisa. Nós simplesmente queremos fugir daquilo que já não faz sentido, não nos causa prazer. Ou muitas vezes nós estamos fugindo simplesmente porque estamos cansadas de dizer sim o tempo inteiro, de agradar a todo mundo. Estamos cansadas de usar uma máscara, porque parece que a gente está sempre precisando usar uma máscara de que está tudo bem, de que eu vou dar conta mais uma vez, porque afinal todo mundo te conhece como uma mulher forte. Ninguém chega para te oferecer ajuda, sabe por quê? Porque a gente é forte demais. E sabe o que acontece? A gente não encara novos projetos, novos desafios para nos desenvolver. Isso seria muito bom e faz parte. Eu amo desafios. Você sabe, se você já me conhece, se você ficar aqui um pouquinho mais, você vai saber que eu gosto muito de desafios, de corrida, de maratona. Mas sabe o que você está abraçando muitas vezes? Um problema maior. Porque nesse processo de mudança, às vezes você está olhando e pensando no seu trabalho, falando assim, eu não quero mais ser CLT, agora eu quero trabalhar para mim mesmo. Porque afinal, eu sou extremamente competente. Se eu fiz isso aqui dentro dessa empresa, eu vou conseguir fazer no meu próprio negócio. Só que existem coisas que você pode estar carregando do ciclo anterior para esse novo ciclo de empreendedora e que vão te levar a um buraco ainda maior. Porque não tem a ver com a empresa, com o negócio. E abrir o seu próprio negócio é muito bom, mas tem a ver com como você está nele. Muita gente está abrindo mão de coisas ou fugindo e simplesmente porque está dando um basta. Eu conheço pessoas que fizeram isso, deram basta na sua carreira porque estavam tão sobrecarregadas e resolveram ir para dentro de casa e fazer da maternidade a sua grande realização. E isso é um grande projeto, mas até nesse grande projeto é preciso entender aonde você está, o que faz sentido, olhar para dentro, senão vai ser só mais uma mudança. E talvez você já tenha feito várias dessas mudanças, mas o grande vazio e a falta de sentido, de realização, continuou aí.
E eu sei bem o que você está vivendo. Porque um dia, querendo fazer esse grande movimento, porque eu sentia que eu ainda estava invisível, que eu não era percebida, que ainda tinha talento aqui para colocar para fora, que eu era melhor ainda do que aquilo que eu estava mostrando. Um dia, nesse processo de mudança, eu não entendi que precisa encerrar um ciclo e começar o outro. Eu não entendi como é que se fazia isso. E um dia eu explodi tudo. Meu chão foi abaixo. Eu tinha um casamento de 17 anos. Um relacionamento que foi construído com solidez, sim. Mas eu comecei a achar que eu era muito superior a ele. Sabe por quê? Porque eu tinha uma carreira excelente. Eu ganhava muito bem. Eu podia comprar o que eu quisesse. Eu podia fazer a viagem que eu quisesse. Eu era promovida regularmente. Eu já estava cotada para uma próxima posição. Sim, eu era uma profissional competente. Só que junto com toda essa competência, cresceu um lugar, me colocou num lugar que eu não conhecia até então, que era um lugar de autossuficiência. Nesse lugar, a gente continua dando conta de tudo. A gente sabe o quanto a gente consegue fazer. Sério, a gente faz muito. E eu fazia muito. O que colocasse na minha mão, eu fazia. Não tinha tempo ruim. Aqui a gente faz o que tem que ser feito. Esse era o meu lema. Só que eu achava que o meu valor estava em tudo que eu fazia. E quando eu cheguei dentro de casa, em determinados momentos eu esperava do meu cônjuge um certo apoio, só que eu não conseguia enxergar esse apoio. Estava lá, mas eu não via, porque eu achava que não era do jeito que eu queria, que as coisas não funcionavam, que ele não era do jeito que eu queria que ele fosse. E aí eu comecei a achar que eu não precisava dele. Eu me tornei orgulhosa. Eu era independente, eu ganhava bem, eu não precisava dele para comprar as coisas que eu queria, eu não precisava dele para construir os sonhos que eu estava construindo. Ter filhos? Nem pensar. Eu já tinha uma carreira, eu já tinha tanto trabalho, tanto esforço. E dentro de casa, eu achava que eu ainda tinha que cuidar de um marido, que eu tinha que dar conta dele. Como é que eu ia colocar filhos nessa história? E eu fui tornando essa mulher autossuficiente. Eu não sabia pedir ajuda, de forma nenhuma. Porque errar, vulnerabilidade, o que era isso? Eu precisava ser forte o tempo inteiro. E quando eu tomei a decisão de me divorciar, eu explodi tudo. Só que eu saí explodindo a mim mesma. Porque nesse momento eu percebi que tudo isso era uma capa de força. Porque foi assim que eu aprendi a me defender, sendo forte, fazendo o que eu achava que tinha que ser feito, porque era assim que eu tinha aprendido. E eu percebi que explodir tudo me levou para um lugar pior ainda. Eu nunca me sentia boa o suficiente. Aí eu percebi o quanto eu fiquei sozinha. Eu tinha construído, naquele momento, um ministério na minha igreja. Eu, além de ser uma excelente profissional, eu também fazia um trabalho voluntário de formar pessoas, de liderar pessoas, de ensinar. Aquilo era a minha paixão. Aquilo era o que me movia. Eu sabia que eu ajudava pessoas. E eu não percebi que a hora que eu explodi o meu casamento com um divórcio, eu explodi aquilo que realmente fazia sentido para mim. Porque eu não entendi que para você se movimentar,
para começar novos ciclos, é preciso humildade. É preciso reconhecer que a gente precisa de ajuda. É preciso ir para um lugar de crescimento, sim, de avanço, sim, mas não de autossuficiência. Não é aquele avanço que eu faço só no meu braço, sabe? Eu percebi que existe um novo ciclo, existe um novo degrau, seja profissional, o que for que fizer sentido para você, mas eu não posso levar aquelas dores da autossuficiência, porque isso me levou para um buraco muito mais profundo do que só o divórcio. Só que eu só percebi esse buraco alguns anos depois ainda, quando eu percebi que eu não tinha amor próprio, que toda aquela força realmente escondia uma insegurança. Eu estava sempre fazendo mais, porque eu não tinha certeza se o que eu fazia era bom o suficiente. E eu precisava sempre me encaixar. Eu estava buscando algo para ser útil aonde eu tivesse. Porque se eu fosse útil, provavelmente as pessoas iriam me validar, me reconhecer. Eu ia ter meu espaço. Eu não conseguia ser quem eu era. Eu não conseguia falar do jeito que eu gostava, fazer as coisas que eu gostava. Eu não conseguia ser espontânea, não conseguia ser autêntica, porque eu precisava estar sempre forte. Então esse canal, esse espaço, ele está nascendo, porque eu sei que é possível viver seu sonho, fazer as mudanças, começar algo novo, mas do jeito certo. Existe uma travessia onde você não precisa carregar essa autossuficiência. Existe um lugar onde você pode ser você mesmo. E que você errar não faz você pior. Aonde você pode ser quem você é. Aonde você pode ser forte? Sim, quando fizer sentido. Onde você pode crescer, mas sem se sobrecarregar. Onde você pode escolher o que realmente é seu dom, é seu propósito. Porque o seu valor não está naquilo que você faz. O seu valor está em ser você e só você. Você pode abraçar novos desafios, sim, porque cada desafio tira o melhor de você. Mas você não precisa abraçar um problema maior. Esse canal é para te ajudar nessa travessia, porque eu sei que o que você tem para construir é muito grande. Só que você não vai conseguir construir algo grande se você não compartilhar, se você não tiver ombros, apoio do seu lado. Você não vai conseguir construir algo grande se precisar fazer mais, se esforçar mais. Não. Então eu quero te ajudar nesse canal. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar como fazer essa travessia. Essa expedição, essa jornada, saindo da autossuficiência, alcançando uma autonomia, sendo quem você é, ela pode ser feita. E eu estou aqui com você para essa jornada. Fica aqui comigo, acompanhe os próximos vídeos que nós vamos caminhar juntas.